da Frente Parnaíba da Causa. Boa noite, doutor. Boa noite a todas e a todos, em especial a secretária Fátima Silveira e a professora Fátima Carmino, pela sensibilidade de sempre a todas as pautas que remetem à educação e aos direitos humanos. Cumprimento as duas, também cumprimento a todas e todos que compõem aqui a casa. Mais uma vez, feliz de estar aqui para dialogar com vocês, especialmente num momento tão desafiador que encontramos todos nós atualmente. Tá? Então, não vou falar hoje como um pesquisador, nem como um professor, vou falar como alguém e nem também como um membro da diretoria, vou falar como um participante de um movimento social, né, de um coletivo, né, que é a Frente Parnaíba, e é um coletivo de profissionais do serviço social, da psicologia, claramente, em sua maioria, do sexo feminino, que historicamente ambas as profissões são marcadas por lutas e por grandes pesquisadoras do sexo feminino. Então, desses 19 anos de luta envolvendo a lei, eu participo dela desde a primeira vez que ela iniciou ainda na graduação, né, esse material, essa cartilha, eu faço parte de um dos autores que compôs a produção dela, né? Mas enfim, vou falar aqui também, sobretudo, enquanto eleitor paraibano, né, da cidade, da casa, de alguém que, junto com esse coletivo, levantamos uma série de necessidades da cidade no que diz respeito à educação, né, ao município, né? A lei, ela nos configura como profissionais trabalhadores da educação. Isso é um grande salto, é um avanço para todos os profissionais, e são profissionais que vão agregar a equipe de educadores que já compõem, aqueles que têm pedagógico e os que não têm caráter pedagógico propriamente dito, né, funcionários da portaria, da limpeza, da articulação gerencial da instituição, né, então, psicólogas e assistentes sociais irão compor a gama de trabalhadores da educação a partir dessa lei, que é uma lei federal, que a partir da sua processualidade vai municipalizar suas ações, né? Então, o trabalho essencial, né, dessas duas grandes áreas de atuação envolve a luta pelo direito à educação, né? E a partir disso, não há sombra de dúvidas de que na realidade brasileira não tem outro profissional mais preparado para lidar com políticas públicas do que o serviço social. Né, eles estão a anos-luz de distância de qualquer outro profissional. Né? A psicologia tem engateado ao longo dos anos e, em particular, ambas as profissões podem colaborar bastante para a melhoria da educação. Em especial, em se tratando da realidade parnaibana, né, pesquisas recentes realizadas aqui, um fenômeno que envolve a todos nós, por exemplo, que é a violência nas escolas. Aqui em Parnaíba, ela tem algumas particularidades de expressão, né? Quais são os tipos de violências mais frequentes na nossa realidade parnaibana? A violência escolar, a violência verbal, moral, material e social, que são violências que ocorrem de uma maneira muito sutil e difícil de ser identificada por profissionais que não têm um preparo específico, uma formação particular para isso, né? Então, não é a violência física a mais comum, a mais presente, por exemplo, que acaba muitas vezes sendo verbalizada pela literatura científica em outros estados, em outras localidades. Também expressa um pouco dos nossos hábitos provincianos também, né? Um outro estudo recente que realizamos aqui na realidade Parnaíba, que é sobre o adoecimento docente, né? E aí eu queria reforçar a importância dos profissionais da psicologia e do serviço social na atuação em políticas, tanto de formação de professores, como políticas intersetoriais de cuidado da saúde do professor, né? E o município aqui oferece oferece modalidades educacionais que exigem uma carga horária intensa de trabalho das professoras e professores. E justamente aqueles que têm tido uma maior carga horária são os que têm mais adoecido, né? E localizamos, inclusive, registros de primeiros adoecimentos já após o 5º ano de trabalho na educação, né? Então é algo que é alarmista, é preocupante, mas para sair do alarmismo a gente tem esses profissionais a serviço de práticas desse tipo. Além disso, já mencionado, temos também, estamos falando de uma lei federal que enseja uma política pública de educação, né? Então, já falei políticas de formação de professores, políticas intersetoriais,
políticas de melhoria da educação, né? Somos um estado que é marcado pela desigualdade social, então vamos ter a discrepância, temos escolas particulares com elevados índices educacionais, assim como escolas públicas com baixos índices, né? Então, são profissionais que vão, sim, trazer robustez para a prática educativa e me coloco aqui de um coletivo à disposição para dialogar com cada um dos parlamentares que compõem a casa, né, em audiências futuras, reservadamente com seus assessores também, para a gente debater todas as minúcias e particularidades referentes a isso. Somos um coletivo forte de profissionais, inclusive, se me permitem dar um ponto de referência, né, ponto de partida, né, temos um quantitativo elevado de escolas, muito embora poderíamos tomar iniciativas por escolas de áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Concordo. Né? A Secretaria de Educação tem tudo isso muito bem registrado, sabemos disso, mas podem ser pontos de partida, né? E, logicamente, considerando a processualidade legislativa, a tramitação de editais, isso pode ser feito, né? Assim como também já me coloco inteiramente também à disposição para a composição de editais, de elaboração de materiais sobre isso, porque são 16 anos formando profissionais nesta área, né, também. Aproveitar o ensejo para assinalar um pouquinho mais sobre as nuances, né, das demandas de violência e de saúde do professor. Eu acho pertinente mencionar, como eu falei, a sutileza do perfil de violência que tem sido mais frequente na realidade de Parnaíba, né? Eu sinalizei, só ver minha pesca aqui, violência verbal, moral, material e social. A verbal é aquela que você coloca apelidos, faz chacota com alguém. A moral é aquela que você difama, né, uma pessoa. A material que você pode destruir, um material escolar de alguém, a farda. E a outra social, que, por exemplo, ela tem um nível de sofisticação muito elevado, que é você isolar alguém, excluir alguém. Então, estou colocando esses pontos aqui, e isso se configura de uma maneira muito específica, né, e trazer à baila a concretização de tais profissionais. São profissionais com habilidades e competências para lidar com políticas públicas de educação, assim como também para entender o chão da escola, o cotidiano dela. E são muito sutis, né? Por exemplo, em particular, na realidade de Parnaíba, de Teresina, se for fazer um comparativo, a violência física lá já é mais presente do que no caso de Parnaíba, né? E o que eu estou trazendo aqui são dados científicos de pesquisa que realizamos aqui na realidade, né? Então, é um ponto que a gente vai considerar. Outro ponto, para esmiuçar um pouquinho mais, que não é qualquer perfil de atuação em psicologia e em serviço social. São atuações pautadas pelo prisma da educação. Vários colegas aqui mencionaram muito bem que a lente que vai direcionar é a luta pela educação, né, constante, e que, vale mencionar, não é a pauta somente deve ser somente de um legislador, mas do conjunto de todos, né, de prioridade de todos. Até porque a gente lança um olhar aqui que remete à classe social, a gênero, a desigualdades, né? Parnaíba, a gente tem uma concentração de renda ainda, para uma parcela reduzida da população, né? Então, assim, são pontos que a gente pode mencionar como muito importantes para a inserção profissional, né? Então, dito isso, dentro das próprias etapas da escolarização, a gente tem uma diversidade de possibilidades, né, de promover ações que remetam ao ampliar o acesso. A gente avançou muito na realidade do Piauí, no que diz respeito ao acesso à escolarização, dos anos 80 para cá. Eu fui uma criança nos anos 80, né? Então, o acesso está bem modificado hoje. Muito embora a gente perde um bocado ainda no que diz respeito à permanência. Boa parte das pessoas ainda, e aí coloco mais uma vez a defesa de ambos os profissionais, como serão aqueles que promoverão articulações diárias, bem longe do assistencialismo, do clientelismo e da caridade, né? Terão trabalhos sofisticados para lidar com a permanência, né? Por exemplo, muitas pessoas, talvez algum dos presentes aqui, tenha permanecido na escolarização, na escola, na faculdade, por muito esforço, a custas de muito sofrimento. E não é isso que a gente luta, nem que a gente defenda. É que justamente esse espaço de escolarização, ele possa ser um espaço de bem-estar, de felicidade, e descolar, ao longo dos anos, o aprendizado do sofrimento.
né? Acredito que as vereadoras e vereadores aqui, muitos de vocês, ao relembrarem rotinas de estudo, podem ter muitas delas associadas ao esforço, a noites sem dormir e ao sofrimento. E ambos os profissionais irão trabalhar e operar na contramão disso justamente, de tentar edificar por meio de sua prática profissional, em parceria com professoras, professores, profissionais da pedagogia, que são muito importantes, assumir não apenas o lugar da sala de aula, mas o como da gestão escolar, da coordenação pedagógica, da supervisão do ensino, então, para colaborar justamente para ressignificação, reconstrução desse espaço como um espaço de prazer, de bem-estar subjetivo. Eu possa me sentir bem, estudando, aprendendo e me desenvolvendo. Obrigado mais uma vez. Eu peço licença sempre de me dirigir à senhora como professora, porque defender, inclusive, as professoras e professores sempre é muito valioso, muito caro para mim, em ação também cotidiana. Vale destacar, né, que a aprovação do Fundo para a Educação Básica, anteriormente, ele era uma política que tinha data para encerramento, né? Então, enquanto o conjunto de parlamentares do Congresso Nacional, né, em ação conjugada, tornaram uma política temporária uma política de Estado. Então, ao tornar uma política de Estado, ou seja, existe, desdobrando isso, inclusive, para a audiência aqui da Câmara, que é valioso, uma verba do Estado que é direcionada para Estado, a União, né, do país, para estados e municípios, para desdobrar ações de melhoria para a educação. Né? Então, ações de melhoria da educação, elas envolvem o quê? Né? O cuidado, ampliar ações de acesso, que eu falei há pouco, né? Coincidentemente, né? Acesso, permanência à escolarização, cuidado ao professor, né? Ações que dizem respeito a como a escola pode promover e tornar-se uma instituição referência para a comunidade. Então, assim, a verba do Fundeb é para isso. E tais profissionais têm em sua essência de atuação a melhoria da educação, a luta pelo direito à educação. Então, há um percentual específico, né? Isso acaba tendo, e inclusive me coloco inteiramente à disposição dessa Casa Legislativa para a gente dialogar sobre isso em audiência pública ou também com assessores de vocês. A verba é destinada para ações de melhoria na educação, e esta é uma política de melhoria da educação. Então, vamos falar do que remete à melhoria da educação? Além de acesso, permanência, a gente fala de condições de infraestrutura de uma escola, falamos de investimento em clima escolar. O que se trata de clima escolar é criar um espaço que favoreça a segurança de todas e todos os envolvidos, envolve melhorar condições do aprender e do ensinar, envolvendo ações para os diferentes atores e atrizes que compõem a comunidade escolar, ou seja, família, trabalhadores da educação, como citei anteriormente, de caráter pedagógico ou não, promover ações que remetam à dinamização do espaço, né? Eu falo de ampliar, por exemplo, espaços de higienização, como o banheiro. Temos escolas, inclusive, em particular em Parnaíba, que muitas delas funcionam de adaptação de residências, né? Foram residências que foram adaptadas. Estou colocando que o conjunto de verba destinada desse fundo é para políticas de melhoria da educação, né? E é um percentual, chega em torno de mais ou menos 30% do que é destinado e pode ser vinculado para isso. Na cartilha que a gente já elaborou, faz-se alusão a isso, né, detalhadamente, né, e por isso estou colocando aqui que dentro de uma lei aprovada, além de uma processualidade, além de uma arena de disputas, tem a possibilidade de reverberar, né, não só de colocar na agenda a disputa, o debate, ou a discussão, mas de trazer realmente uma sofisticação do olhar que a gente pode ter sobre a educação. O Fundeb foi aprovado para isto, né? Então, tais profissionais não se inserem em outra questão, senão em ações de melhoria da educação. E reforço a minha total disponibilidade aqui de todos os parlamentares da Casa para assessorar quanto a isso. Inclusive, os meus estudos do pós-doutorado foram envolvendo a ação legislativa, né? Então, à disposição de vocês frente a isso também. Tá? Vereadora Fátima.